Olá, olá, Habibi, Habibti, aquilo que vocês quiserem. O meu nome é Ingraça e sejam muito bem-vindos ao meu canal. E começou o tão aguardado Love is Blind, Habibi, e nós temos muito que conversar. Mas antes disso, aquela nossa premissa de sempre, não se esqueçam de se inscrever, de deixar o vosso gosto já no início, e assim não se esquecem quando terminarem de ver este vídeo. Estou com um visual novo, mas sou eu mesma, espero que tenham gostado. Ainda me estou a recuperar da dor porque fiz na terça-feira devido à minha assembleia, que está para breve. Ilustres, é assim, é necessário fazer uma contextualização desta edição antes de irmos aos episódios em si. Neste vídeo vamos analisar os primeiros 4 episódios e os restantes no próximo vídeo. Primeiro que tudo, nós temos que pôr as lentes da cultura e da religião predominante no Oriente Médio para entendermos esta edição do Love is Blind, Habibi. Estamos a falar de costumes e tradições milenares que sofreram poucas alterações ao longo dos anos, desde quando o profeta Maomé recebeu a revelação lá na caverna ou na gruta no século VII até ao nosso século XXI. Dá para contar nos dedos as alterações culturais e religiosas desses povos. Portanto, o sexo antes do casamento é haram, ou pecado, e caso tal aconteça, as pessoas envolvidas podem ser presas porque é crime. É por isso que os casais ficaram separados na suposta lua de mel. Em muitos desses países há uma divisão nos locais em que só os homens podem estar e vice-versa. Não há qualquer mistura. Existe a ala das mulheres e a ala dos homens. É por isso também que não houve beijos ou outras demonstrações de afeto em público, tal como estamos acostumados no Ocidente. Também é uma cultura em que o patriarcado está muito presente. O machismo é estrutural e se vocês pensam que viram de tudo nos homens médio-orientais nesta edição do Love is Blind, desenganem-se porque estes participantes são pessoas que viveram no Ocidente. Muitos têm nacionalidade europeia, viveram e estudaram fora. São pessoas que estão muito bem de vida, vêm de famílias ricas. Portanto, o que eu quero dizer com isto é que estes participantes são dos mais moderados que nós podemos encontrar. Agora imagina aqueles que sempre viveram no mesmo país, especialmente naqueles vilarejos mais tradicionais. Aliás, os nativos, aqueles de raiz mesmo, eu acho que nunca participariam num programa desses e eu acho também que a Netflix nunca os convidaria para participarem num programa desses. Porque, como assim a minha futura esposa estar a conversar com vários rapazes, mesmo que seja através de uma parede? Isto é uma desonra. E aquelas roupas todas decotadas e curtas? Isto com a mentalidade dos nativos, ok? Estamos ainda na mentalidade dos nativos. Sinceramente, os nativos iam encarar estas mulheres como mulheres da vida. Estamos a falar também de povos em que, em algumas regiões, o crime de honra ainda é praticado e amplamente aceito. Mas se vocês quiserem entrar mais a fundo em relação a estas questões culturais do Oriente Médio, vejam o canal da Dani Boggioni, o Sobrevivendo na Turquia, o canal da Soraya Zayed também, ela vive há mais de 20 anos no Egito, bem como o canal da Monique Matsuda. Ela começou há pouco tempo, mas assim de cabeça são os canais que eu me lembro e que retratam a realidade desses países. Feito o disclaimer, vamos então à análise dos primeiros 4 episódios. Deixa-me já começar pela apresentadora, que é a Ellen, que é lindíssima. Ela é saudita, para mim a mais linda desta edição. E eu não sei se vocês também repararam, mas enquanto que as outras meninas apareciam com roupas curtas e decotadas, atenção, eu não estou aqui a criticar as roupas delas. Eu estou apenas a falar do ponto de vista médio-oriental destas regiões. Ela sempre aparece muito bem coberta. Até no Instagram dela, vocês não vão encontrar uma foto em que ela não está modestamente vestida. Ela é casada com Khaled, que surpreendentemente é 5 anos mais novo que ela. Depois já vamos falar sobre essa questão da idade, que também pode representar um problema nos relacionamentos do Oriente Médio, mas vamos voltar a falar desta questão da idade quando falarmos da Safa e do Karim. Vamos começar pelos bonitões, a Dunia e o Shafiq. Ela nasceu em França, mas o pai é saudita e a mãe é marroquina. Já ele nasceu no Senegal, mas penso que os familiares
familiares dele são do Líbano. Ele era muito popular entre as meninas, algumas até queriam disputá-lo. A Karma também era uma delas que estava a conversar com o Shafiq. Só que, como ele era muito amigo do Amar, ele dispensou a Karma e disse logo: não posso continuar a falar contigo porque o meu melhor amigo, o meu irmão gosta de ti, portanto não quero confusão para o meu lado, quero que vocês continuem a conversar e eu não posso conversar mais contigo. A Karma ainda tentou falar com ele, mas ele disse: não posso. E então ele continuou a falar apenas com a Noor, com a Dunya e com a Hajar. A Noor chegou a oferecer-lhe um livro com o perfume dela, que fez com que o Simo reclamasse do cheiro, porque segundo ele tratava-se de uma fragrância barata e praticamente de pobre. E a partir daqui já dá para ver que alguns rapazes dão muita importância à situação financeira das meninas, porque eles gostam de casar com pessoas do mesmo nível financeiro que eles. Eles são elitistas. O Shafiq até gosta do miminho da Noor e não aceita muito bem a atitude do Simo. Mas depois ele escolhe a Dunya, chega até a gritar lá do lounge dos homens, a dizer que amava a Dunya, e a Dunya também retribui e diz que lhe ama. Quem não gostou nada foram as outras meninas, a Noor e a Hajar. A Hajar até ele chamou de player, de mulherengo, porque ele declarou-se a Dunya enquanto estava a conversar com elas. Durante a lua de mel, ele disse a Dunya para não estar com muitas conversas com outros rapazes, nem a rir demasiado, senão ele ficaria com ciúmes. E caso ele olhasse para ela, ela já saberia que ele não estava nada a gostar. Portanto, daqui já dá para ver que muitos deles são possessivos e ciumentos. O Shafiq ficou com o orgulho ferido quando a Noor chegou e não lhe cumprimentou. Começou lá a reclamar bué com os outros participantes. Via-se mesmo que ele ficou afetado com aquela indiferença por parte da Noor. E ela disse que nem se tinha percebido que não lhe tinha cumprimentado. Depois o Shafiq vai e desabafa com o Simo, que é provável que ele já tenha conversado com a Noor pelo Instagram. E o Simo não vai de modas, vai contar esta informação à Dunya. Ela, como já estava com as antenas ligadas devido à Noor, e porque ela também é ciumenta, foi tirar satisfações com o Shafiq. Pronto, o circo está armado para a pior discussão desta edição e quiçá de todas as edições do Love is Blind. O Shafiq ficou tão chateado, mas tão chateado, que foi tirar satisfações com o Simo, e como o Simo também já é temperamental, e eles começaram a discutir. E eu acho que eles só não chegaram às vias de facto porque a produção teve de intervir. É possível ver, passa muito rápido, mas houve alguém da produção que teve que separá-los porque a coisa estava mesmo a ficar muito feia. O Simo ia mesmo partir para a violência. E falando do Simo, vamos já a ele e a Hajar, que ficou toda plena quando aconteceu esta confusão com o Shafiq. Não é comigo, por isso para que me meter? Ela também já tinha chamado a atenção ao Simo sobre aquela situação dele lá pedir para a Noor se virar para ver se estava tudo bem, e o Simo já tinha mandado vir com ela. E então ela disse: ele que se aguente, ele que cria confusão, olha, que se entenda que eu não vou mover palha por ele. Portanto, ela não quis saber e continuou a conversar com a Noor como se nada tivesse a acontecer. Mas voltando às cabines, o Simo começou logo a mostrar a sua personalidade preocupante, agressiva e tóxica. Inicialmente ele estava mais inclinado para a Yasmin, que até chegou a lhe oferecer umas flores. Ele até disse que não queria revelar às meninas que ele tinha dado as flores, por respeito, não é, às outras meninas com quem o Simo ainda estava a conversar. Só que eles não foram para a frente porque o Sr. Simo ficou chateadíssimo quando a Yasmin revelou que, tal como ele, ela também ainda estava a conversar com outros rapazes. Ele fica pior que estragado e eles acabam por abandonar as cabines. E eu acho que a Yasmin foi muito perspicaz, porque ela disse que viu um lado dele que não lhe agradou de todo e que ele era tóxico. Realmente, o Simo é muito descontrolado e se zanga por tudo e por nada. E foi a partir daí que ele começou a investir mais na Hajar, que é marroquina tal como ele. Também chegou a dar presentes a ela, só que a dona Hajar foi inventar de ser assanhadinha com ele nas cabines ao dizer que gostava de fazer algo totalmente diferente quando fosse a despedida dela de solteiro. Algo do género. E tal como a Soraya Zaed disse, porque ela sabe falar árabe, ela disse que já que eu vou provar do mesmo bolo enquanto eu estiver casada, eu gostava de provar outros bolos, outros sabores. Praticamente foi isso que ela disse. O que é que ela me foi dizer?
Ele ficou tão chateado, mas tão chateado, que quando ela lhe pergunta também o que ele gostaria de fazer na despedida de solteiro, ele diz que com certeza não seria algo tão baixo quanto aquilo que ela tinha dito. E ele continuou a bater na mesma tecla e a dizer: aquilo que disseste foi desrespeitoso contigo mesma, não é a mim que tens de pedir desculpas, porque eu estou bem, tu envergonhaste a ti mesma, a tua família, as nossas tradições, costumes, desrespeitaste o pato, o periquito, o cavalo, o boi. Enfim, olha, foi um sermão que nunca mais acabava. E quando ela tentou mudar aquele mal-estar entre eles, ele foi tão seco, mas tão seco, que ainda continuou a bater na mesma tecla no encontro a seguir. Olha, nem a Hajar sabia mais como se desculpar e emendar aquela situação. Até eu estava-me a apetecer a entrar na Netflix para dizer que pronto, acabou, pronto. Ela já pediu desculpas, move on, muda a página, muda o disco, já chega. Na suposta lua de mel eles tiveram vários desentendimentos. Eu até pensei que ela ia baixar a cabeça e dizer amém a tudo o que ele fizesse ou dissesse. Mas ela surpreendeu-me. Disse-lhe que ele tinha um grande ego e ela até disse que estava a tentar melhorar nesse aspecto. E quando a Hajar perguntou se ela poderia sair sozinha com as amigas à noite, conservador, religioso e tradicional como ele é, a resposta imediata dele foi não. Porque segundo ele, isto era ir contra os costumes, contra a religião, contra as tradições e que portanto se era para sair sem ele até às 4 da manhã, qual era o ponto de continuar casado? Segundo ele. Depois também houve aquela questão quando ele estava a discutir da família, o que é que te motiva, aquilo que te faz feliz. Ela depois disse que gostava de ver longe da família, já ele disse que estar com a família é ter liberdade e ela disse mesmo, não procures ser tão politicamente correto. Eu acho que a única parte boa e que se preze de todos os momentos do Simo no programa foi quando ele defendeu a empregada de mesa, quando a Hajar foi rude com ela. E também houve algumas partes nas cabines que ele foi muito engraçado. Quando ele deixou lá aquela senhora falar sozinha. De resto, o Simo é uma bandeira vermelha ambulante. O próximo casal é a Noor e o Mido. O que dizer da Noor? Sorry. Péssimo casal. Tal como a maior parte das pessoas, eu também achei que eles não ficavam nada bem juntos. Ela é alta e modelo, já ele muito baixo para ela. Ela é libanesa, ela prefere cuidar da casa, dela mesma e da família. Ela também acredita que o papel do homem é prover para a família. E ele ainda alfineta as feministas ao dizer que elas acabaram com a nossa vida, com esta coisa dos direitos iguais. Inicialmente ela estava interessada no Shafiq, mas depois só havia sobrado o Mido. Ele já foi casado com uma belga durante um ano, não tem filhos, e quando foi o encontro deles, olha, eu só me partia de rir com as expressões faciais dela, de tanta desilusão ao ver o Mido. Estava-se mesmo a ver que o relacionamento deles não ia dar certo. Mas ainda assim eles chegam lá com a lua de mel e já no primeiro encontro, lá na lua de mel, ele queixa-se que ela havia mudado, que estava a sentir uma energia estranha da parte dela, mas ela diz que não se passava nada. E lá naquele encontro em que todos foram, o Shafiq diz mesmo que ela não é para o Mido, que ela é demasiado para ele e que eles não combinam nadinha. Sinceramente, eu aqui também já não sei se era ciúmes da parte do Shafiq por ela não lhe ter cumprimentado ou se era mesmo preocupação com o amigo dele, com o Mido. Eu achei muita piada quando a Noor disse que a Hajar era a outra versão dela, como se fossem almas gêmeas. E antes do encontro ela disse também que não desejava ver ninguém, mas desejava que os outros participantes a vissem para verem aquilo que eles perderam. Já o Mido continuava a insinuar que a Noor ainda estava interessada no Shafiq. O próximo casal era o meu favorito, a Karma e o Amar. Olha, eu quando crescer eu quero ser como a Karma. Ela nunca perdeu a classe, a graciosidade, a compostura, mesmo diante daquelas atitudes machistas e misóginas do Amar. Já lá nas cabines, a questão da dança veio ao de cima e ele, com a maior naturalidade, disse logo: é só parares de dançar, que isto não precisa ser um problema entre nós. Já ela achou que com alguma conversa e talvez com um acordo poderia ser suficiente para resolver esta questão da dança. Ele achou que era só a Karma dizer que ia parar de dançar e ela achou que poderia convencê-lo a chegar a um acordo ou mesmo a convencê-lo de que a dança não havia mal nenhum.
Não sei se vocês também repararam, mas eu reparei que os homens árabes são muito cavalheiros, de uma forma geral, obviamente. Eles são amadores à moda antiga e eu falo isso devido à minha própria experiência pessoal. E via-se isso nos presentes que eles ofereciam às meninas, os simples gestos em ajudarem as meninas a se levantarem ou a sentarem. Eu gostei muito desta parte do cavalheirismo dos homens. E eu também não sei se vocês repararam, mas quando eles iam pedir para saírem das cabines e depois irem ao encontro de revelação, eu penso que nenhum rapaz disse, queres-te casar comigo? E eles também não dizem, queres namorar comigo? Porque o namoro não é algo que existe muito na cultura árabe. Simplesmente fica-se noivo e casa-se. E eles também não pediam em casamento devido às famílias. Era necessário eles conversarem com as famílias primeiro e só depois de acertar com as famílias é que eles poderiam então pensar em casamento. Mas voltando ao Omar, ele já não gostou quando ela disse que foi divertido a fase das cabines porque ela estava a conversar com vários homens. E ainda lhe disse que ela não devia ser assim tão sorridente com pessoas do sexo oposto. Ela devia guardar aquele flerte, não é? Que nós vimos da Karma, que ela namorisca bastante com ele, mesmo no início também. Ele aconselhou a guardar esta sedução, este namoriscar só para ele. Ou seja, o Omar também é aquele árabe típico, ele é sírio, ciumento e também possessivo. E eu também não entendi quando ela disse que eles eram muito parecidos e que se conheciam um, também conheceriam o outro. Porque viu-se claramente que eles concordaram em discordar da questão mais importante do relacionamento deles, que era a questão da dança. O próximo casal é a Asma e o Khattab. Ela é egípcia e já viveu em 4 países. Já ela é do Iraque, mas tem nacionalidade canadense. Tal como disse no início, essa gente é toda ela rica, bem estudada. Mesmo as imagens, as casas dos familiares e deles mesmos, olha, é só ostentação. A Asma também esteve a conversar com o Karim e o Mido, mas ela acabou por escolher o Khattab. Quando ela foi explicar ao Mido sobre a escolha que ela havia feito, ele, como sempre, não deixou falar. Pronto, já percebi, não precisas mais dizer. O Mido era sempre assim. Não deixava as mulheres explicarem, né? Já sei o que vais dizer, não vale a pena. Mas quando foi o encontro, revelação deles, a Asma percebeu-se que o Khattab não era bem aquilo que ela estava à espera. Fisicamente, ele não era o tipo dela. E, portanto, até o episódio 4, eles tinham decidido não ir à lua de mel. Por fim, temos a Safa e o Mohammed. Ela também esteve à conversa com o Karim, que inicialmente não estava muito inclinado para conversar com ela, porque ela é mais velha dele. Cá está aquela questão, não é? E ele até mesmo admite que tinha um certo preconceito antes de começar a conversar com ela, mas depois, à medida que ele foi conversando com ela, mudou esse julgamento que ele tinha em relação à idade. É que nestas culturas, normalmente não é muito bem visto a mulher ser mais velha do homem. Mesmo apesar de o profeta Muhammad ter casado com uma mulher muito mais velha que ele. É claro que há exceções à regra, como é o caso da apresentadora, se bem que não é muito, 5 anos dizem que é a idade máxima de diferença, mas depois ele escolheu o Mohammed, que para mim, sinceramente, eu acho que ele é o mais moderado, é o mais bonzinho desta edição. Ele e o Khattab. O Mohammed é muito galanteador e de todos os participantes é um pouco menos conservador e mais moderado. Não é nada machista, pelo menos não consegui ver nada durante o programa. Pelo contrário, ele foi bem aberto, até mesmo na questão da Safa viajar demasiado. Ele disse, eu não quero atrapalhar a tua vida, eu quero que sejas feliz, independentemente se seja comigo ou com outra pessoa. É claro que eu ficaria muito feliz se fosse comigo. Cá está, vejam só a diferença entre ele e um Omar ou um Simo. Eu até pensei que as viagens dela seriam um problema na relação deles, mas eles depois conseguiram dar a volta por cima. E chegamos ao final deste vídeo. Não te esqueças de subscrever ao canal, de gostar do vídeo. Eu também quero saber a tua opinião sobre o Love is Blind Habibi. Vou amar ler os comentários, por isso encham-me de comentários neste vídeo e vemo-nos no próximo vídeo. Tchau, tchau!